Olá, estudantes. Nessa videoaula aqui nós vamos pegar algumas noções de reversão temporal e mecânica quântica, desenvolver um pouquinho o operador de reversão temporal, ver quando que um sistema quântico pode ser revertido no sentido de que uma evolução que vai do tempo zero a positivo tem as suas densidades de probabilidade, etc., medidas em cada instante de tempo, por exemplo. E se você inverte essa seta de tempo num determinado ponto, o sistema ser reversível significa basicamente que todas essas probabilidades, né, e evolução rodam no sentido contrário, né? Tá certo? Então, a gente pode desenvolver um operador de reversão temporal no mesmo espírito de que um operador de paridade, etc. Então, na mecânica clássica, a gente sabe que se a força que está atuando no seu sistema ela for derivada de um gradiente de um potencial V de x, o que V de R, né? A segunda lei de Newton, então, ela vai ficar N D2R dt2 igual a menos gradiente de R, aqui, VR, né? Okay. Potencial gradiente V de R, esse potencial representa, então, um potencial conservativo desse tipo de situação aqui. Significa que se eu reverter o tempo dessa dt igual a menos t, aqui eu tenho um delta t quadrado, né? Essa segunda lei de Newton fica invariante por reversão, ok? Mas não se eu tiver termos que dependam da velocidade ou do tempo, por exemplo, explicitamente, né? Porque a velocidade é dx dt. Eu contei uma primeira derivada em relação ao tempo, então isso representa uma força dissipativa no final das contas, né? Então essa lei que não ficaria invariante é por reversão temporal. Basicamente, reversão temporal em mecânica quântica você consegue identificar, em mecânica clássica você consegue identificar quando você tem... se você filma um sistema evoluindo, ok? E você mostra esse filme para uma pessoa e pergunta, tudo bem, esse filme está rodando no sentido certo ou está rodando de trás para frente? Se a pessoa não consegue identificar se o filme está rodando no sentido certo de trás para frente, significa que o sistema é reversível. Ao contrário, o sistema é irreversível, se você tem um objeto parado e ele espontaneamente começa a se movimentar, você sabe que o teu filme está rodando de trás para frente, né? Porque se tiver dissipação, o movimento é atenuado e o objeto para no final. Se você filmar esse evento e mostrar de trás para frente, você sabe que o filme está rodando no sentido contrário, ok? Quando você tem então um objeto fazendo uma trajetória clássica aqui, né? Então, em um determinado telinha aqui, você tem a sua velocidade, por exemplo, aqui, né? E a sua trajetória. Se ele é reversível, então, quando eu inverti nesse ponto aqui, levei a menos telinha, né? A velocidade, o momento linear vai ficar invertido, né? Porque agora o tempo está rodando de trás para frente, né? Então, isso significa P, momento angular vai menos P. No entanto, a posição X da partícula, X vai a posição R da partícula vai a R, né? Tá certo? Então, P é ímpar por reversão temporal e X é par por reversão temporal.
Já a newtoniana formada por P quadrado, se você quiser ver assim, P quadrado sobre 2m mais alguma coisa que seja função de x, essa hamiltoniana, uma hamiltoniana que tem a forma padrão P quadrado sobre 2m mais v de x, essa hamiltoniana vai representar um sistema que é par, né, por reversão temporal, ou seja, é invariante por reversão temporal. Como é que vai ficar isso no caso da mecânica quântica? Bom, que é a equação fundamental da mecânica clássica, né, digamos assim. Se a gente olhar para a equação de Schrödinger, por exemplo, pensando que ela é uma das equações fundamentais, né, da mecânica quântica, então você tem IH cortado d dt de psi de RT igual a, que é a newtoniana, né, para escrever menos H cortado ao quadrado sobre 2n. Vou pensar numa newtoniana que seja P quadrado sobre 2n, o laplaciano, né, que é um operador em R, né, mais V de R, psi de R e T. Então o newtoniano dessa forma aqui, ele é um newtoniano reversível, porque ele é um newtoniano desse tipo aqui, né, ou seja, um newtoniano invariante por reversão temporal. Okay? O que acontece aqui? Se eu fizer o tempo indo a menos t, aqui dentro, psi de r menos t, psi de r menos t, eu tenho uma primeira derivada, ao contrário da segunda lei de Newton, que tem a segunda derivada, que eu tenho uma primeira derivada, tá certo? Em relação ao tempo. Significa que se eu fizer t indo a menos t, eu vou carregar um sinal negativo aqui, ou seja, se psi vai aparecer um sinal negativo aqui, não deixando essa equação como um todo na mesma forma, né? Então, se psi de r e t é a solução, psi de r menos t não é solução, porque aqui, quando eu faço t indo a menos t, vai aparecer um menos aqui na frente, não é a mesma equação. Okay? Como que eu posso conseguir a mesma equação? Tá certo? E aqui é uma coisa interessante em mecânica quântica, porque reverter temporalmente em mecânica quântica significa tomar o conjugado junto, tá certo? Por quê? Porque se eu tomar o conjugado dessa equação aqui e reverter, o conjugado vai me trazer um menos aqui. Com esse menos que tem aqui, pela reversão do tempo, você vai manter a equação invariante quando você fizer t a menos t, tá certo? Ou seja, reverter temporalmente implica também em conjugar as tuas funções ou os teus coeficientes e etc. Ou seja, se eu tomar a reversão temporal dessa equação de Schrödinger, significa que eu tenho que escrever menos IH cortado, que é tomar o conjugado desse I aqui, B dt, de psi estrela, de R menos T, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, o laplaciano vai ter o V de R, que então essa aqui seria a forma com os teus processos rodando no sentido contrário. Aqui, às vezes, como é que é um processo em mecânica quântica que seria reversível, né? O que seria reverter um processo em mecânica quântica? Eu vou dar um exemplo aqui, vamos pensar no seguinte, ó, que você tem uma partícula, você tem um centro espalhador, um potencial bem localizado em um determinado espaço do tempo aqui, por exemplo, uma barreira qualquer aqui,
e você lança uma partícula representada, por exemplo, por uma onda plana, né? Aí, cuja função de onda inicialmente é uma onda plana, isso aqui com o tempo rodando t, né? Então você lança essa partícula contra esse centro espalhador. Quando ele chegar aqui, isso aqui é uma onda plana, né? Solução da equação de Schrödinger aqui para o sistema livre. Então você está vindo com o teu sistema evoluindo para cá, ele é espalhado aqui, saindo assim, radialmente aqui. Mesma não, né? Mas você pode pensar, você tem uma piscina com a água bem paradinha, e no meio dessa piscina tem um poste, e numa borda da piscina você bate e forma uma onda, que ela vai e incide sobre o poste que está aqui, e você vai ter uma onda espalhada, divergente, com determinada amplitude aqui nessa direção. Depois a gente vai ver isso em espalhamento, certo? Se esse processo é reversível, então isso aqui, né, quer dizer, a solução psi-de-RT desse problema aqui, seria uma coisa, você está vindo com um pacote aqui, bate e espalha assim. Seria uma combinação, né, de uma onda incidente, um pacote incidente aqui com uma onda esférica divergente aqui no tempo, tá certo? Se eu reverter esse processo, se o sistema é reversível, se eu olhar no menos tempo, então também é a solução desse problema, esse problema aqui que é uma onda esférica convergindo contra o centro espalhador aqui, saindo uma onda plana para lá. Ou seja, essas duas possibilidades aqui seriam soluções do mesmo problema se o sistema é completamente reversível, tá certo? Então você tem uma onda plana que vem aqui, converge para esse centro e vai para lá uma onda esférica. Todas as probabilidades mantidas, etc, etc, etc. Isso seria fazer uma reversão temporal no sistema quântico, por exemplo. Bom, então, como você tem essa característica de reverter, tem que ser associada a conjugar também, para você manter a equação de Schrödinger invariante por reversão temporal, nós vamos definir aqui um operador de reversão temporal que eu vou chamar de θ, e esse operador vai ter a seguinte ele vai ter uma característica que ele vai ter que ser anti-unitário, e antilinear e anti-unitário, na verdade. Então esse operador eu vou ter que escolher ele como sendo antilinear. O que é um operador antilinear? Bom, antes, o que é um operador linear? O operador linear A, quando atua, por exemplo, num C1, 1 mais C2, 2, sendo que C1 e C2 são complexos, né? Ele vai a vezes C1, 1 mais C2, A2. Como a grande maioria dos operadores que a gente usa em mecânica quântica são lineares, a gente nunca se preocupa muito com isso aqui, né? Você sabe que isso aqui é um número, você permuta ele e ponto final. Ao contrário, um operador antilinear, eu vou chamar θ sendo antilinear, quando ele atuar em C1, 1 mais C2, 2, ele vai a C1 estrela, θ 1 mais C2 estrela, θ 2. Ou seja, ele toma sempre o conjugado quando ele atua num número complexo. Tá certo? Existe uma longa argumentação em torno disso, mas uma parte da argumentação vem em relação à reversão temporal da equação de Schrödinger, e se você ficar desenvolvendo, você vê que, se não for assim,
tudo fica sem sentido, tá certo? Então o operador de reversão temporal, por conta da equação de Schrödinger, ele tem que ser antilinear, tá? Então vamos olhar alguns detalhes aqui de como esse operador, como que ele deve ser e etc. Então, se você tomar um Hamiltoniano conservativo, né, a energia é constante, né, e ele deve ser invariante por reversão temporal, né. Então, se você tem H atuando num AutoCAD de N, a gente sabe que isso aqui vai de N, N. Se eu tomar a reversão temporal dessa equação, eu tenho θ H N é igual a θ E de N, N. Esse Hamiltoniano representa o observável, essa energia aqui é um número real, né? Então isso aqui é a mesma coisa que fazer θ H N igual a E de N, θ N. Pois bem, a gente já discutiu, né? Quando um operador é invariante, ele deve então comutar, né, aqui no caso H, né? Quem faz a reversão temporal é θ, então H, você espera que θ e H sejam iguais a zero. Okay? Significa que θ H N é igual a H θ N. Isso aqui é igual a E de N θ N. Basicamente, o que está dizendo aqui, então, é o seguinte, ó. O ket de estado θ N é também um AutoCAD de H. Esse ket aqui seria o seu ket revertido, né? É também AutoCAD de H com um alto valor E de N, né? Você nota isso aqui como um ket, né? Então H atuando nesse ket continua te dando E de N, E de N vezes o próprio ket θ N, né? Foi a equação de alto valor preservada aqui. Isso porque H θ igual a θ H, fato de eles comutarem. Note que se não comutasse, você teria o absurdo de que, se eles anticomutassem, né, você teria o absurdo de que H atuando em θ N te levaria a menos EN θ N. Olha, se você tá rodando o teu sistema no sentido T e num ponto você inverte, não vai levar energia menos energia. Isso não faz sentido, né? Desde que o teu Hamiltoniano seja reversível, né? Ou seja, conservativo, né? Se o Hamiltoniano é não conservativo, ele não comuta nem anticomuta com o operador de reversão temporal. Na verdade, ele não tem, você não sei como é que age o operador de reversão temporal nele, ele não tem paridade em relação à reversão temporal, é par nem ímpar, se o Hamiltoniano é dissipativo, tá? Você pode ver tanto, mesmo essa relação aqui, né? Você pode ver percebendo o seguinte, ó. Se o teu Hamiltoniano pode ser expresso na forma P quadrado sobre 2m mais V de x, um Hamiltoniano que tem singular clássico aí, né? O P, momento linear, deve anticomutar com o operador de reversão temporal, ou seja, inverte, né? O vetor de momento linear inverte quando você reverte o seta do tempo.
Então eu tenho que θ P é igual a menos P θ. Isso é o esperado, seja momento linear, vou pôr um vetor, né? Momento linear P anticomuta com operador de reversão temporal. O V de x, né? Θ V de x igual a V de x θ, porque quando eu reverto temporalmente, posição se mantém invariante. Então, seja qual for a ordem aqui de x, sempre vai ser invariante, né? Então, V de x sempre comuta com θ, ou θ sempre comuta com V de x, certo? Então, isso aqui. Como aqui eu tenho P quadrado, né? Se esse aqui é ímpar, né? Em relação à reversão temporal, o quadrado vai ser par. Tem a questão, aqui eu estou colocando hamiltonianos que tem o similar clássico, né? Quando você está tratando de hamiltonianos que contém, por exemplo, spin semi-inteiros, esse negócio é mais complicado, tá? Não é tão direto para enxergar. Aqui, da mesma forma, se eu tiver o momento angular orbital, não momentos angulares semi-inteiros, momento angular orbital escrito por R, vetor P, como esse termo é invariante e esse aqui é ímpar, né, ele inverte o sinal, então eu espero não. O momento angular orbital anticomuta com o operador de reversão temporal. Normalmente, depende aqui, né? Se você tiver L quadrado, né, aqui dentro, então a hamiltoniana vai continuar sendo invariante por reversão temporal, se como tiver termos de em L quadrado aqui. Note só um detalhe aqui também, né? Nunca esqueçam que o θ é antilinear, né? Então se eu tiver esse termo aqui, ó, IH, atuando no ket alfa aqui, ele na verdade, quando eu permutar o I com o θ aqui, ele vai tomar um menos, tá? Então isso aqui seria assim, ó. Ficaria assim, por conta de ser antilinear. Essas relações aqui, de certa maneira, pense que você está tendo que construir um hamiltoniano aí a partir de operadores similar clássico, né? E você vai combinando esses operadores. Se o seu hamiltoniano tem que ser invariante por reversão temporal, tem que ser conservativo. Nem todas as combinações possíveis desses operadores podem ser usadas, né? Então, você vai enxergar se o seu hamiltoniano é invariante ou não invariante, analisando as propriedades dos componentes que formam esse hamiltoniano aqui. Se você tiver um termo linear em P, esse hamiltoniano não vai mais ser invariante por reversão temporal, por exemplo, tá? Bom, aqui a gente tem um teoreminha interessante aqui, que eu vou enunciar para vocês, que decorre desse tipo de propriedade de reversão temporal aí. Teorema. Se H igual então as autofunções de H são reais, ou
seja, elas podem ser escritas em termos só com números reais, desde que as autoenergias, né, sejam não degeneradas. Ou seja, as autofunções de um Hamiltoniano qualquer aí, dos estados não degenerados, elas sempre podem ser escolhidas reais, tá? Sempre podem ser escritas como reais. Então, para mostrar isso, a argumentação é simples. Se você tem H, θ, N, mesma coisa que eu já fiz antes, isso aqui é igual a HN, tá certo? E o HN igual a EN, N com EN não degenerado. Não existe outro... existe uma autofunção para aquela energia EN, tá? Então isso aqui é igual a... esse aqui dá EN, então isso aqui é igual a θ E de N, N. Como a energia bom, isso aqui significa que o ket, então, repetindo, o ket θ N e o ket N, né, aqui dão a mesma energia E de N. Se eu agora tomar a função de onda psi N de R, T aqui, psi N de R, então projetar em X aqui, isso aqui é igual a X N. Se estrela de N R, que é igual a X N, ela pode ser entendida como θ psi N de R. Por quê? Porque o θ é antilinear e toma o conjugado, aqui conjugado, né? Ela toma o conjugado da psi, tá certo? Acontece que o teu sistema é não degenerado, então, para cada energia N existe uma única função psi N, tá certo? Então, essa função e essa, ou essa função e essa, tem que ser a mesma, ok? Significa que psi N de R, aqui não, onde não atuou o θ e psi estrela N de R, tem que ser iguais, tem que ser a mesma função, porque só tem uma função que dá a energia E de N. Para isso aqui ser verdade, significa que psi N de R é real, tá certo? Então esse é um teorema que é decorrente da propriedade de invariância da Hamiltoniana por reversão temporal e do fato de que o θ tem que ser um operador antilinear. Tá certo? Então, por enquanto era isso. Obrigado.